Olá, pessoal da terceira série, estamos aqui de novo para gravar mais uma aula, nosso módulo 7, síntese proteica. Eu arrumei aqui no quadro, eu costumo dar essa aula contando meio que uma historinha, tá? Então é um assunto que o pessoal tem muita dúvida, mas se a gente imaginar ele como se fosse uma história, você vai ver que não é tão complicado. Vamos pelo título? Síntese proteica, quer dizer, é como serão feitas as proteínas. Se liga aí que no módulo 5 a gente estudou proteína. O que é uma proteína? Ela é uma sequência de aminoácidos. Ué, Fabiola, então fazer a síntese proteica é formar a sequência de aminoácidos para que no final eu tenha a proteína? Sim, e isso acontece lá dentro da nossa célula. Então vamos transformar isso numa história com ambiente e personagens. Então se liga agora em coisas que a gente precisa saber para a nossa história. Aqui do ladinho eu coloquei algo que a gente não pode esquecer, que foi lá no módulo 6, que era aquele pareamento das bases nitrogenadas. Nós vamos usar bastante agora. Lembre-se que no DNA, adenina pareia com timina, citosina com guanina. No RNA, adenina com uracila, então RNA não tem timina, RNA tem uracila e continua citosina com guanina. Ou seja, só mudou a timina e a uracila. E vamos ter que prestar atenção se estaremos fazendo uma molécula de RNA ou estamos numa molécula de DNA, certo? Agora, indo para a nossa história da síntese da proteína, vamos fazer o seguinte, nós vamos ver agora os personagens, tá? Nossos personagens da história serão o seguinte, teremos a nossa molécula de DNA, que é nela que está o código genético. Então, a molécula de DNA, ela tem o código, ela tem a receita da proteína. Ela é a receita de como aquela proteína tem que ser feita, de qual é a sequência exata dos aminoácidos. E a gente tem mais 3 personagens. O RNA mensageiro, o nome já está me dando a cola, ele vai levar a mensagem dessa receita. Para onde que ele vai levar a mensagem que ele vai pegar essa receita? Do núcleo para o citoplasma. DNA não sai do núcleo da célula. Quem vai sair do núcleo da célula é o nosso RNA. Por isso a importância do mensageiro. Ele vai pegar a mensagem, que é a nossa receita de bolo, que está lá no DNA, que é a receita de como a proteína tem que sair. O RNA mensageiro vai transcrever isso em código, a gente vai ver, e ele vai levar essa mensagem lá para o citoplasma. Então, aonde que acontece essa nossa historinha da síntese proteica? Ela acontece na célula. A célula é o nosso ambiente. E como a gente já sabe, do que é composta uma célula? Ela é composta pelo seu núcleo, que é importante aqui, porque terão acontecimentos no núcleo, e ela é composta pelo citoplasma. Então, vamos logo começar essa história? Vamos lá! A nossa síntese de proteínas, ela vai se iniciar lá no núcleo da célula. A primeira etapa da síntese proteica, está aqui do ladinho, ó, se chama transcrição e ela acontece no núcleo celular. Como começa o processo, como ele ocorre o processo de transcrição? Nosso DNA, que está aqui, eu desenhei ele separando em trincas, em azul, laranja e verde. São as trincas das bases nitrogenadas. Então, a gente vai separar, para ficar mais fácil, as bases nitrogenadas em 3, sempre em trincas. Cada trinca dessa leva o código para fazer um aminoácido. Então, para colocar um aminoácido, a gente sempre vai trabalhar com trincas, tá? Seja no DNA, seja nos RNAs. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu fiz um exemplo, tá, gente? Isso muda. Então, é só um exemplo para você ver como funciona.
Eu vou, a partir da molécula de DNA, eu criei aqui um código da trinca azul, da laranja e da verde. Aqui em roxinho, entre a laranja e a verde, você vai ver que tem um espaço escrito intron. O nosso DNA, ele tem partes não decodificáveis, que são os introns, tá? Você vai ver o que vai acontecer. E tem os exons, que são as trincas que a gente vai codificar, que é a azul, a laranja e a verde. Vamos codificar agora, vamos fazer o primeiro processo, a primeira etapa, que é a transcrição, transcrever esse código em uma fita de RNA mensageiro, que afinal de contas é ele quem vai levar essa mensagem lá para o citoplasma. Então a gente vai começar colocando o azul, que aqui, ó, quero formar o RNA mensageiro. Se aqui é T, vou mudar para cá para tua cola tá aqui do lado, hein? Se aqui é T, o mensageiro será o quê, ó? A. Se aqui é A, atenção, eu estou formando RNA. Então eu vou olhar aqui, ó. Se aqui é a fita de RNA, A pareia com U. Se aqui é C, aqui será G. Vou trocar e vou para minha trinca laranja, hein? Se aqui é G, aqui será C. Se aqui é C, aqui é G, C, G. Permaneceu o intron. E aqui, ó, verdinho. Se aqui é A, de novo se liga. Aqui é RNA mensageiro, então é RNA, então é U. Se aqui é C, aqui é G. Se aqui é A, no RNA é U. Beleza. O que eu formei agora? Eu formei o meu RNA mensageiro, que é o meu transcrito primário. Por quê, Fabiola? Porque o intron permanece. O intron é a parte não decodificada. O que vai ter que acontecer agora? Eu terei que formar o meu RNA mensageiro definitivo. O que vai acontecer para eu formar o meu RNA mensageiro definitivo? Todos os introns, não tem só um não, tá, gente? Tem vários. É que aqui eu desenhei um pedacinho para a gente poder entender. Todos os introns serão cortados e sairão. Uma coisa que a gente chama de splicing alternativo. Então, vamos cortar o intron vai sair, dessa para essa só vai mudar a saída do intron. Então, permanece aqui, ó, e o verdinho, U, G, U. Beleza. Mudou aqui, saiu o intron. Agora eu já tenho o meu RNA mensageiro definitivo, onde já foi feito o splicing alternativo, ou seja, todos os introns foram cortados. Por que essa história de intron, por que ela é importante? O que tem isso no DNA? Porque quando eu faço cortes, eu posso fazer várias recombinações. Então, isso é uma maneira de nos dar mais possibilidades de formar diversas proteínas a partir de uma única fita. Beleza? Então, vamos lá. Lembre-se que proteína, se eu trocar a ordem de um aminoácido, já é outra. Então, me dá várias possibilidades de receitas. Agora, o nosso RNA mensageiro, ele vai para o citoplasma. E agora aqui no citoplasma, ele vai passando, vou copiar aqui, ó, A, U, G, laranjinha, ele é o mesmo, hein? C, G, G, e U, G, U. Fabiola, o que vai acontecer agora no citoplasma? Já usamos o personagem DNA, o RNA mensageiro está
estão faltando dois personagens, que é o RNA transportador e o RNA ribossômico. Eles entram agora na história, hein? O RNA ribossômico, ele nada mais é do que uma organela celular que a gente está acostumado a chamar de ribossomo. Por isso que quando você estuda lá citologia, você fala assim, o que faz o ribossomo? Participa da síntese proteica, olha ele aqui. Para que ele serve, gente? Ele serve de local, de caixa, é como se ele fosse um trilho. Ele é um trilho onde o RNA mensageiro ele vai passando no RNA, no ribossomo, né, que é formado de RNA ribossômico, e cada trinca que vai passando aqui no ribossomo vai tendo a oportunidade dela sofrer o outro processo que é a tradução. Cada trinquinha dessa aqui será traduzida. E como que ela será traduzida? Ela vai precisar chegar ali o aminoácido correspondente àquela trinca. E aí, olha o nome daquele outro personagem, RNA transportador. Quer dizer, ele transporta o que, Fabiola? Ele transporta o aminoácido. Eu não quero formar uma sequência de aminoácidos. Então, o RNA transportador, eles estão aqui, ó. Eu desenhei 3 aqui em cima. Cada RNA transportador carregando, transportando o aminoácido correspondente. Tá, beleza, o RNA mensageiro tá passando ali sobre o ribossomo, que tá ajudando ali no processo de tradução. E aí, quando a trinca passar em cima do ribossomo, cada trinca, ele vai caminhando aqui. Quando cada trinca passar em cima do ribossomo, o RNA transportador correspondente vai se ligar naquela trinca e deixar o seu aminoácido ali. Então, o que vai acontecer para saber qual é o transportador que tem que encaixar ali? Seguindo novamente a nossa regrinha do pareamento. Só que agora eu estou fazendo pareamento de RNA mensageiro com RNA transportador. Então é só RNA, RNA para RNA. Então só vou usar esse aqui, ó. Não tem T aqui. Aqui sempre vai ser U, pareado com o A. Beleza? Ficou fácil agora? Então, por exemplo, vamos fazer todas elas. Quando a trinca azul passou aqui no RNA ribossômico, precisou vir o transportador. Fabiola, eu posso deduzir a trinca do transportador a partir do mensageiro? Claro, só usando o nosso pareamento. Se aqui é A, aqui precisava ser o quê? Ó? U. Se aqui é U, aqui é A. Se aqui é G, aqui era C. Elas se encaixaram obedecendo o pareamento e o aminoácido azulzinho foi colocado aqui ao lado do ribossomo. Olha ele aqui, ó. E o laranjinha? O laranjinha também vou deduzir o transportador. Se aqui é C, aqui é G. Se aqui é G, aqui é C. Se aqui é G, aqui é C. Ele se encaixou aqui, deixou o aminoácido laranjinha aqui, ó. Agora, o trinca, que é o códon, né, do mensageiro aqui. Se aqui é U, aqui é A. Se aqui é G, aqui é C. Se aqui é U, aqui é A. Atenção, gente. Quando eles se encaixaram, olha o aminoácido verdinho aqui. Cada aminoácido deixado aqui ao lado do ribossomo, estou formando uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos é uma proteína. Quando ela estiver prontinha, quando a sequência estiver completa, ela vai se desligar daqui e sofrer aquele negócio que a gente estudou lá no módulo 5, que era poder sofrer dobras. Aí ela vai poder ser uma proteína secundária, terciária, dependendo das dobras que ela faça, tá? Agora ela sempre vai surgir
linear, ou seja, como uma proteína primária. Só um detalhezinho que a gente precisa ressaltar, tá? Existem nomes. Cada trinca de RNA mensageiro é chamada de códon. Então, falou códon na questão lá de vestibular, gente, códon obrigatoriamente é trinca de RNA mensageiro. Fabiola, e a trinca do transportador? Transportador é sempre em trinca, é anticódon. Então, transportador, a trinca de bases nitrogenadas do transportador são os anticódons. Então, lá numa questão de vestibular, ele não precisa dizer para você, ele pode tentar saber lá o seu conhecimento, se você sabe se é RNA mensageiro ou transportador, sem dizer. De que maneira? Ele pode falar assim, o códon do RNA tal, o códon tal, se é códon, é RNA mensageiro, tá? Ou ele pode dizer assim, o anticódon tal, aí ele te dá uma trinca de base. Se é anticódon, é transportador, tá? Se ligou aí? E outra coisa, você não pode esquecer de jeito nenhum, que eles gostam de ver na hora da prova, você tem uma desatenção danada com isso. Ele às vezes pode te dar uma sequência de bases nitrogenadas sem dizer se aquela fita ela é de DNA ou de RNA. Fabiola, como é que eu vou saber se é RNA ou DNA? Coisa mais simples do mundo. Nós vamos nos ligar no T e no U. Se aquela sequência tiver U, obrigatoriamente ela é uma fita de RNA. Se tiver a presença do T, ela é uma fita de DNA. Então, viu como é fácil? Tem que ter fita de DNA, tem U é fita de RNA. O que mais você pode confundir na hora da prova? Ele botou lá códon. Códon é trinca de bases no RNA. Anticódon, trinca de bases no RNA transportador. Códon é no mensageiro, anticódon no transportador. Perceberam agora que a gente terminou a nossa síntese de proteínas fazendo os dois processos. Um que acontece no núcleo, onde a gente vai transcrever a mensagem do DNA, certo? Tudo usando a nossa técnica do pareamento de bases. Depois, feito a transcrição, terminou aqui no núcleo, o RNA mensageiro vai para o citoplasma, vai passar pelo ribossomo e lá vai acontecer o quê? O processo de tradução, onde a gente vai ter os três personagens RNAs trabalhando juntos. O mensageiro, o RNA ribossômico, que é o ribossomo, e os RNAs transportadores trazendo o seu aminoácido. Muito difícil, galera? É a maneira mais fácil que eu arrumei de explicar isso aqui para você. E agora o nosso momento vestibular, porque a gente não pode esquecer. Fabiola, o que cai muito nisso? Eles adoram dar sequência para você fazer deduções. Gente, ele pode te dar sequência de qualquer um que você deduz o outro. Como assim, Fabiola? Se ele me der um RNA mensageiro, eu posso deduzir o DNA? Claro, não é por pareamento. Se ele te der só o RNA mensageiro, é só você seguir o processo lá do nosso pareamento. Aí se ele perguntar assim, quais são as bases, quais são os genes? Se ele perguntar gene, também ele está perguntando DNA, tá? É outra maneira. Qual é a sequência dos genes? Beleza? Aí o que você vai fazer? Se ele te desse só o mensageiro, não é A ou G? Vai fazer o pareamento. Se é A, no DNA será T. Se é U, na fita de DNA será A. Se é G, na fita de DNA será C. Aqui, ó, se o mensageiro for C, na de DNA é G. E assim sucessivamente. Quer dizer, eu posso achar a fita de DNA a partir do mensageiro. Fabiola, e se ele me der, o mensageiro quiser saber o transportador?
Mesma coisa, gente. Me deu o mensageiro, AUG. Se aqui é A, só que agora é RNA, então é U. Então, se aqui é U, aqui é A, se aqui é G, aqui é C. Gente, olha uma colinha, dica bacana agora. Fabiola, se ele me der o transportador, porque olha só, a sequência é DNA, formou o mensageiro, depois eu deduzo o transportador. Se ele me der o transportador e me pedir lá o DNA, coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê? Percebe que quando vai para o citoplasma, eu não tenho que traduzir o mensageiro, sempre obedecendo o pareamento. É como se eu fizesse uma operação reversa. O transportador vai ter o código genético exato do DNA, só com uma troca. Aonde era T no DNA, você vai trocar por U. Vamos conferir se é isso mesmo? Por cor? Azul. Aqui no RNA, então é UAC. Troca o U pelo T. Vê se ficou igual, ó. TAC. Aqui, ó, não é GCC? Então aqui não tem problema do T e do U. Vai ser, aqui é CGG. Aqui é GCC, ele me deu o transportador. Como é que eu deduzo o DNA? É igualzinho, ó. Aqui. Percebeu que é igual, ó? GCC, GCC. E o verde, Fabiola? Era ACA. Ó, ACA. Peraí, então se eu tiver o transportador, eu já tenho a sequência do DNA, só troca o U pelo T. E se eu tiver o DNA, quiser saber o transportador? A mesma coisa, só que aí você vai trocar o T pelo U. Olha como é fácil, certo? Então você consegue deduzir um para o outro. Sempre aqui a gente vai ter no mensageiro o códon de início é o AUG. Quer dizer, o códon que dá o código tipo, vai começar o processo de tradução da proteína, ele é o início. E a gente vai ter códons de parada, que é quando você diz assim, tipo, parou o processo aí, tá? O AUG é sempre o de início. Você tem na sua apostila, eu vou te trazer um exemplo aqui, ó. Você tem essa tabelinha que ninguém precisa ficar decorando, tá? Ninguém precisa decorar. Fabiola, por que eu não preciso decorar? Ele na questão sempre vai te dar ela. Ele pode te dar, por exemplo, uma trinca do mensageiro. Aqui eu botei como exemplo uma trinca do mensageiro, UAC, uma trinca de bases nitrogenadas, quer dizer, um códon. U é a primeira base, A é a segunda base, C é a terceira base. Como é que eu acho o nome do aminoácido correspondente? Você vai fazer o seguinte, U não é a primeira base? Olha aqui, ó, primeira base são todas essas. Então eu vou aqui, no U é a primeira base. Já sei que eu vou procurar nessa linha aqui. Terei o que também? Segunda base. Segunda base, ó, tá aqui, ó. Em verde aqui, escuro. Segunda base, verde escuro. Qual é a segunda base? A. Então vai estar aqui, ó, já achei a primeira base, U. Tô procurando nessa linha, segunda base A. Terceira base, C. Então eu vou ali, marco o C e vou nessa linha correspondente. Opa, achei aqui o UAC. Qual o nome do aminoácido correspondente a esse códon? É a tironina. Essa seria a resposta. Achei aqui. Certo, gente? Ninguém precisa copiar, ninguém precisa decorar essa tabela. Ela normalmente vem em provas. Gente, fechamos aqui, eu acho que tudo que a gente podia pensar do que cabe. Tá? Ok? Vamos encerrar nossa aula. Um abraço a todos e aproveitem aí.